Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do CEI Itaipu em Niterói e nós temos uma missão, e a nossa missão é gerar vencedores. Aleluia! A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você a adoração exclusiva. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, que Lucas escreveu, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Disse-lhe o diabo. Quem falou? Ô irmão, foi o diabo que falou. Foi o diabo que disse. E disse para quem? Para Jesus. Como é que pode, pastor Felipe? Se o diabo fala com Jesus, imagina com meros mortais. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque eu sei que eu vou chocar muita gente hoje. Em igrejas evangélicas, cultos estão acontecendo que não são cultos para Deus. Viraram show gospel. Pessoas que sobem no altar pensando que é palanque. Sobe nesse lugar sem reconhecer que esse lugar é santo. No altar entrava o sumo sacerdote, até o santo do santo, e entrava amarrado com uma cordinha. Levava amarrado com ele sininhos. E os outros sacerdotes ficavam do lado de fora segurando a corda. Se ele demorasse a dar sinal de vida, eles puxavam, porque o cara corria o risco de morrer dentro do santo do santo. Nós não podemos perder esse princípio. Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, mas o santo do santo continua sendo santo do santo. Aqui nunca será palco para show, aqui nunca será palco para retórica. Jesus está dizendo para Satanás: adorarás somente ao Senhor o teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Não adianta você vir aqui na igreja e você pensar que aqui é ponto de encontro social, que aqui é lugar de fazer negócios, que aqui é lugar de fazer amizade. Não, o objetivo dessa casa foi o que Jesus disse: e a minha casa será chamada casa de oração. Esse é o propósito deste lugar, é o lugar de adoração, é onde entra o viciado e é liberto, onde entra a prostituta e é liberta, onde entra o assassino e é transformado, onde entra a escória da sociedade e Deus muda nesse lugar, porque esse lugar é lugar de milagre para a honra e para a glória do Deus vivo. O problema é que muita gente esquece isso, e aí faz do chamado profissão. É pastor porque foi vender banana no mercado, não deu certo, tentou um monte de coisa, não deu certo, aí abre uma portinha e diz: agora vou viver do ministério. Que viver do ministério? Ministério não é para você viver, é para você viver para o ministério e não viver do ministério. As ordens estão invertidas. E aí começa aquele bababá que você sabe. Fazem do altar um palco de discurso. Quer fazer da igreja um lugar de comércio. Igreja não é comércio. Igreja é casa de oração. Ser pastor não é profissão. Ser pastor é vocação. É chamado de Deus.
Ovelha não é cliente, ovelha é ovelha do sumo pastor, e quem manda em ovelha é o Senhor. Homem não tem domínio sobre ovelha, porque não foi homem que foi pendurado na cruz. Quem pagou o preço na cruz do Calvário foi o sumo pastor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, a Ele e unicamente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e o culto é para Ele, somente para Ele. Aleluia. E veja bem, pastor Bruno, a proposta de Satanás para um Jesus fragilizado. Como assim, pastor? Jesus foi batizado e a Bíblia diz, no primeiro versículo de Lucas, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá ele ficou 40 dias sem se alimentar e se encheu do Espírito. Então Jesus já estava 40 dias sem se alimentar, mas estava cheio do Espírito. É nesse momento que Satanás vem, quando percebe uma necessidade. E quando ele chega para Jesus, olha o que ele pergunta. Que pergunta imbecil: você não é o Filho de Deus? Então está com fome? Transforma essas pedras em pão, porque o homem faminto tem desejo de comer pão. Lembra de Esaú, quando chega em casa cansado da caça, quando chega em casa faminto, e agora Jacó oferece para ele um prato de lentilha. Ele troca a adoração, irmão, porque ser primogênito era uma bênção de Deus. Deus tinha aliança com o primogênito, mas ele troca a aliança de Deus, ele troca o louvor e a adoração, ele troca a bênção do Senhor por um prato de lentilha, por causa da necessidade física. E se tem uma área que Satanás trabalha na vida de pessoas para destruir, é quando existe uma necessidade. Jesus está com fome, ele diz: transforma pedras em pão. Está com fome, mostra que você é Deus, mostra que você é o Filho de Deus, prova quem tu é. Deixa eu te dar um conselho, meu irmão. Você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que se mostrar nada para ninguém. Quanto mais você se esconde, mais ele aparece. Quanto mais você diminui, mais ele cresce. A honra e a glória é para ele, o louvor é para ele. Deixa ele fazer do jeito que ele quer, porque quem manda é ele, o dono é ele, e tudo é para ele. Aleluia, aleluia. Mas tem gente, pastor Edson, que quer mostrar o poder de Deus, entre aspas, se mostrando. E aí Satanás pergunta: você não é? Transforma. E o que Jesus usa? A palavra, meu irmão. Diante de tentação, diante de provocação do inferno, usa a palavra. A palavra tem resposta para tudo. A palavra é a bússola que dá direção. O salmista diz: a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. A palavra é bússola que dá direção. Não sabe para onde vai? Busca na palavra. Não sabe o que fazer? Busca na palavra. Porque a palavra liberta, transforma, restaura, edifica. A palavra traz vida e vida eterna. Jesus disse: são elas que de mim testificam. Examine a Escritura. Satanás vem, Jesus diz assim: ô cabeça rachada, alto lá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a direção. Jesus neutraliza Satanás dizendo: que isso? Você está equivocado. Não, eu não vou entrar nessa ciranda, eu não vou cair nessa armadilha sua. E agora Satanás volta outra vez e diz: ó, tudo isso aí é meu, porque foi me dado, e eu estou disposto a dar tudo isso para você. Só tem uma condição: se você prostrado me adorar. E aí, irmãos, a gente vê a ciranda de quantas pessoas que estavam bem, que morreram, que perderam tudo por causa de bandeja do inferno. Minha mãe falava assim: meu filho, ele vem como um sapatinho de algodão, e ele faz a vítima e depois ele escarnece. Pastora Sandra, é terrível. Satanás, ele arma uma bandeja,
ele monta um cenário, ele leva a pessoa à sedução, ele dá conselho, ele fala, faz, vai dar certo, e o cara entra como um gaiato. Ele troca um casamento estabelecido na bênção do Senhor, feito no altar à casa de Deus, por uma vagabunda, por uma vadia, por uma prostituta, se torna cego. E você pode ver, normalmente ele troca uma mulher bonita por um tribufu. É sério. Você olha e vai assim, que isso, esse cara não caiu, não, esse cara capotou, esse cara desceu raiz abaixo. Porque Satanás vem e engana, irmãos. E aí o cara é tentado e ele perde a bênção de Deus por causa de uma bandeja de carne podre. E ele vem para Jesus dizendo, tudo isso aí é meu. E eu te dou, leia o texto que você vai ver, toda a glória. Eu vou te dar tudo para você, se você prostrado me adorar. E aí Jesus diz para Satanás, alto lá. Somente ao Senhor o teu Deus adorarás. Adoração, meu irmão, tem que ser exclusiva. Não adianta você tentar adorar a Deus e a outro. A Deus e a você não adianta. Adoração tem que ser exclusiva, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. São esses que o Pai está à procura. E aí sabe o que Satanás faz? Leva Jesus no pináculo do templo e diz assim, está usando a palavra? Está escrito também. Então lança-te daqui. E está escrito que os anjos vão tomar conta de você, que ele dá ordem a anjo a teu respeito para te guardar. Jesus volta para a palavra outra vez e diz assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. E aí sabe o que acontece? Satanás tem que ir embora. Por isso que o apóstolo diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, não seja tentado a negar o que Deus criou na sua vida. Lembra quando você entrou nesse lugar? Lembra que você declarou Jesus como seu Senhor? Lembra como você chegou aqui? Você não conhecia Deus. Jesus perdoou os seus pecados, te lavou, te transformou, te restaurou. Você é nova criatura. O diabo está irado com você. Você não pode voltar atrás. Você não pode retroceder. A adoração tem que ser exclusiva. Quando você entrar nesse lugar, lembra o que Deus falou com Moisés, tira a sandália do teu pé, porque esse lugar é santo. Aqui é lugar de adoração, de verdade. Aqui não é lugar de entretenimento, aqui não é lugar de contar historinha, aqui é lugar que a gente entra para adorar, aqui é lugar que a gente entra para louvar ao Senhor. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse lugar onde a gente traz a nossa oferta para Deus, a nossa oferta de adoração, a nossa oferta de quebrantamento, a nossa oferta de humilhação, dizendo ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, seja tributada somente a Ele, porque só Ele é digno de receber. Aleluia. Infelizmente, pastor Everaldo, infelizmente, mega encontros, porque quem vai é fulano. Pastor, tu está falando isso porque você não é famoso, irmão. O dia que eu for famoso, me desviei. Está falando isso porque você não tem poder de atrair pessoas. Irmãos, o dia que eu tiver poder para atrair pessoas, é porque tem alguma coisa errada na minha vida. Porque João Batista estava lá pregando arrependimento, dizendo, raça de víboras, quem ensinou vocês contra a ira futura de Deus sobre vocês? Ele veio para abrir o caminho do arrependimento, dizendo, vem um após mim, que ele sim vai batizar com fogo, ele sim é o Senhor, ele sim é o Todo-Poderoso. O nosso papel como pastores é pregar o Evangelho de Jesus. A cruz tem que estar nas nossas mensagens, porque Evangelho sem cruz é discurso, é lorota, é balela. Paulo disse, se alguém pregar outro Evangelho que não seja a cruz de Cristo, que seja anátema, que seja mentira, que seja falcatrua, que seja fake. Não, é o cara. E aí começa a atrair multidão e pessoas deixam de fazer o culto para Deus, para fazer culto por pessoas.
Porque pessoas atraem. E bonito dessa história, pastor Robinho, é que quando Jesus resiste a Satanás, ele estava com fome. Os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Levanta a mão que eu vou profetizar. Aguenta firme, meu irmão, porque você não vai comer na bandeja de Satanás. Tem anjos que já receberam ordem de Deus para trazer a resposta para você. Aguenta firme, meu irmão, porque isso é negociável. Fé, a gente não negocia. Fidelidade, a gente não negocia. São coisas inegociáveis. Aguenta firme, que tem uma miríade de anjos que já recebeu ordem de Deus para trazer alimento para você, para trazer sustento para você, para trazer além do que você pode imaginar. Aí, pastor Felipe, a gente fica com essas balelas. Pessoas que começaram bem se corromperam. Pessoas que eram vistas. Hoje eu estava falando numa reunião de pastores que a gente faz toda quarta-feira. Lembra de fulano? Fulano, todo dia de madrugada, me mandava oração dizendo: Senhor, eu estou aqui no monte, em tal lugar, e estou aqui orando pelo pastor Valdir Brasil. Esse cara me mandava oração toda madrugada, parou de mandar, e sabe o que aconteceu? Envergonhado, ficou pelado no meio da rua, mostrando as vergonhas, como o pastor Custódio falava. Mas por quê? Porque começou bem, aí Deus vai abençoando, e agora ele pensa que é na força do braço, ele agora pensa que é no automático, que é ele que fez. Para de tributar a Deus toda a honra e toda a glória, e começa a receber as honras e a glória para ele. E toda vez que um homem toca na glória de Deus, Deus tira a glória da vida dele. A glória é do Senhor, é ele que faz, ele que opera, é ele que manda. Pastor, final de ano, você podia pregar uma palavra de Natal. Meu irmão, não tem palavra melhor para você começar um ano novo, para a partir de hoje você entender que você é templo, é morada do Espírito Santo. Ele não vem te visita não, ele habita 24 horas dentro de você, ele mora dentro de você, ele tem ciúme de você. Domingo passado à noite, pastor Edson Wander pregou aqui que o diabo não tem ciúme. É verdade, não tem ciúme porque ele não gosta. Porque quando não tem ciúme de alguma coisa é porque não gosta. Eu tenho ciúme da minha mulher, por isso eu cuido bem dela. Eu tenho ciúme das minhas filhas, por isso eu amo as minhas filhas. Eu tenho ciúme dos meus netos, porque eu amo os meus netos. Mas aquilo que a gente não gosta, que a gente ignora, que se dane. Quem quiser que leve, quem quiser que faça o que quiser. Deus tem ciúme de você. O Espírito Santo tem ciúme de você, porque você é morada, você é habitação. Ele está dentro de você. E é por isso que você tem uma alegria que ninguém entende. É por isso que você conquista vitórias que ninguém entende, porque é Ele que faz. Ele que está na frente, Ele que abre portas, Ele que cria situações. Ele é o Senhor na sua vida. Aleluia. Aí eu vejo o rei Saul, pastor Joel, e Samuel diz: você será cheio do Espírito do Senhor. E aí Deus levanta esse cara de uma forma tremenda e poderosa. As vitórias começam a acontecer através da vida de Saul. Mas chega um momento que ele acha que agora é no automático. Samuel está demorando. Por que você mesmo não faz? E aí, rei, é rei, mas não é sacerdote. Mas o cara, porque é rei, pensa que ele pode fazer o que ele quer. E aqui na igreja é assim, irmãos. Deus chamou uns para rei, mas Deus escolheu outros para sacerdote. Então, rei, que Deus continue te prosperando e te abençoando como rei. Que você seja rei para a glória do Senhor. Sacerdote, Deus te escolheu para ser sacerdote. Então você é sacerdote. Não queira ser rei quando Deus não te chamou para ser rei. Claro que tem alguns que Deus chamou para ser rei e sacerdote, mas não era o caso de Saul. E aí Saul faz o que? Se corrompe. A pressão do povo. Vai, Saul, vai. E aí ele vai e faz tudo errado. E por causa de uma decisão errada. Meu irmão, escuta isso, irmão. Quando eu li a história de Saul e de Davi, para mim, Davi pecou mais do que Saul. Saul pecou na boa intenção. Não, vou pegar esse boizinho aqui, Samuel, e vou levar para fazer holocaustos para Deus. Samuel fala para ele: melhor obedecer, rapaz, do que sacrificar.
Porque a idolatria é como o pecado da feitiçaria. Quando eu li a história de Jezabel, eu não vejo nenhuma parte da Bíblia dizendo que ela adulterou com outras pessoas. Você viu isso, pastor Felipe? Que Jezabel, mas Deus chama ela de idólatra. Por isso, a Bíblia diz que esse espírito de feitiçaria é como a idolatria. Feiticeira. Quando a gente lê a carta lá em Apocalipse, o Senhor fala assim: vocês têm uma mulher, uma Jezabel no meio de vocês, mas não fala de prostituição de corpo, fala de prostituição de fé, de idolatria, de adorar outro Deus. Porque, irmãos, Deus rejeita idolatria. Deus não aceita ser dividido por ninguém. Ou você acredita em Deus e o seu coração é templo do Espírito Santo, ou Deus não vai morar em casa dividida. E Saul, por causa disso, perde a família, perde o reinado e depois perde a vida. Perdeu a bênção de Deus. Mas por que Saul? Porque começou bem e Deus foi prosperando e depois cai na queda. Judas era um cara de confiança no ministério, era o tesoureiro. Jesus não sabia o dinheiro que entrava, era ele que cuidava disso. Jesus não foi vendido por Judas, porque Jesus é invendável. Jesus não se vende, é invendável. Não foi Jesus que foi vendido, foi Judas que se vendeu. Por quê? Porque preferiu as moedas do que a intimidade com o Filho de Deus. E olha o que acontece na vida de quem se desvia na adoração. Tudo começa na adoração. Tudo começa é quando a gente começa a adorar o Senhor. Sempre é no momento da necessidade que Satanás vai tentar vir. Salomão começou muito bem, mas você sabe o final de Salomão. Chega ao ponto de ele dizer: tudo é vaidade, porque tudo que eu fiz debaixo da terra não se aproveitou nada. Mas por quê? Perdeu o princípio. Era o cara que Deus escolheu, era o cara que Deus chamou, era o cara que tinha tudo, meu presbítero querido, para viver um tempo novo com Deus. A cada dia deixa uma história linda, mas acaba tudo por quê? Por causa da falta de adoração. Um crente que para de adorar, meu irmão, o buraco está mais perto do que ele imagina, o abismo está mais perto do que ele pode imaginar. Um crente que para de adorar é porque tirou Jesus do centro do coração. Um crente que para de adorar é porque ignorou os princípios. A Bíblia diz que nós fomos criados, vê se você entende. Você foi criado para louvor e glória dele. E quando você não adora, você não funciona bem. E se você não funciona bem, tem que voltar para a fábrica para ser reciclado. Tem que voltar para a casa do para ser trabalhado. Se você levanta sem adorar, se você passa o dia sem adorar, se você vai dormir sem adorar, tem alguma coisa errada na sua vida. Uzias, um rei que começou muito bem. A Bíblia diz que Uzias se pôs a clamar ao Senhor, começou a consertar o altar da casa do Senhor. E a Bíblia é clara dizendo, pastor Bruno, por isso Deus o prosperou. Uzias foi um rei de destaque. Naquela época ninguém tinha canhão. Uzias tinha máquinas que jogavam pedra à distância. Naquela época a lavoura, que era a fonte de renda, fonte de riqueza, ninguém tinha como Uzias, porque ele canalizou águas, ele criou um meio de irrigar as terras para uma produção maior. Ninguém era como Uzias. Uzias estabeleceu um reino que foi para a glória do Senhor, mas, a Bíblia diz assim, tendo-se fortificado. E aí é o perigo. E essa palavra é de alerta por isso. A adoração tem que ser exclusiva para Deus. Tendo-se fortificado, ou seja, quando ele prosperou. Quando Deus deu para ele, pastor Elídio, tudo que um rei queria ter. Em vez de ele tributar o Senhor, continuar adorando, irmão, deixa de ser burro. Você chegou até aqui adorando, está sendo abençoado, continua adorando, meu irmão. Deu certo para você, continua adorando. Deus está te prosperando, continua adorando. Deus está te promovendo, continua adorando. Não pare a adoração. A história desse rei, pastor Garcia, para de adorar, tendo crescido, prosperado, entrou no seu coração
o que não era para entrar. Uzias entra no templo e ele quer oferecer no altar o sacrifício que não era para ele oferecer. E dentro da casa do Senhor, o altar racha. Altar rachado, irmão, não funciona. Altar tem que estar consertado como Elias fez. Pega o altar que estava destruído dos profetas de Baal e restaura o altar, porque só tem fogo no altar quando o altar está restaurado. Não desce fogo no altar se o altar está rachado. Quem sabe eu estou falando com alguém que precisa hoje de uma transformação de Deus. Há muito tempo não desce fogo de Deus na sua vida. Há muito tempo você não sente a alegria do Espírito Santo. Há muito tempo você não tem paz no seu coração. Você é uma pessoa inquieta, uma pessoa preocupada, que deita para dormir e não consegue, ansioso, quando o Senhor está dizendo: eu quero restaurar o altar, eu quero tornar novo o altar da adoração. Eu quero falar com você, é com você mesmo, que está aí assistindo esse programa de televisão. Eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração. Você precisa tomar uma decisão. Decisões são pontos importantes da nossa vida. Tem gente que não prospera, tem gente que não muda. Por quê? Porque não tomam decisões. Você precisa tomar uma decisão agora com Jesus. Porque se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Imagina saber que o céu é realidade, que o inferno também é realidade, que Jesus existe e que o diabo também existe. E morrer sem Jesus é loucura. Eu quero te motivar agora a você tomar uma decisão, a decisão mais acertada da sua vida. Declare agora: eu quero Jesus como meu Senhor. Está aparecendo na sua tela o número de um WhatsApp. Envie uma mensagem agora. Diga: eu recebo. E se você envia essa mensagem, eu recebo, esse é o código que o Espírito Santo precisa para entrar no seu coração. Ele não invade, ele é educado. Mas quando alguém convida, ele entra. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o momento da sua decisão. A decisão. Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de R$ 99,00 por mês. Isso é coisa de gênio! Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo, genial é estar protegido. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Chegou a Amparo Assistência Saúde, um novo jeito de pensar em saúde. Assistência Saúde com atendimento de excelência, sem coparticipação e popularizando o acesso à saúde preventiva. São mais de 13 especialidades com um preço que cabe no seu bolso, a partir de R$ 49,90. Amparo Assistência Saúde, WhatsApp 971799689 ou acesse amparoassistenciasaude.com.br. É melhor prevenir do que remediar. Vem para Amparo Saúde você também.